O que dá para fazer em 8 anos? Em 8 anos, é possível acender uma fagulha de mudança. É possível resgatar a história do Brasil e tirar as cortinas do Teatro das Tesouras. Em 8 anos, é possível documentar o momento que estávamos entre armas e livros e a promessa não cumprida de uma pátria educadora. Em 8 anos, é possível compreender a beleza da primeira arte e da sétima arte, além de assistir na primeira fila o dramático tango argentino. Em 8 anos, é possível criar superproduções que vão além daquilo que os veículos tradicionais estão falando, inclusive expondo as feridas mais brutais. Em 8 anos, é possível acelerar o ritmo de produção, tomar lado nas discussões mais importantes da sociedade, alertar sobre as armadilhas da mente, viajar o mundo e entender como uma ideologia pode escrever a história e ainda ser premiado por todo esse trabalho. O que fizemos em 8 anos não cabe em um vídeo, nem os nossos planos para os próximos anos. Por isso, nós temos um convite para você. 2025 vai ser um ano importante para Brasil Paralelo e também para o Brasil, e você pode fazer parte disso garantindo o seu acesso vitalício. Com o acesso vitalício, você realiza apenas um único pagamento e libera o acesso a Brasil Paralelo para o resto da vida, sem mensalidades ou anuidades. O seu apoio é essencial para continuarmos nessa missão e por isso nós contamos com você para tomar essa decisão agora mesmo. Não deixe para outro momento. O acesso vitalício da Brasil Paralelo vai acabar e a sua chance de pagar uma única vez para ter o nosso streaming pelo resto da vida também. Toque no botão desse vídeo e aproveite a melhor promoção do ano. Brasil Paralelo. Assine agora e acesse para sempre. Há graves problemas na economia chinesa. E por isso, essa desaceleração começa a apontar para uma nova perspectiva. A perspectiva de que a China não passe os Estados Unidos como a maior economia do mundo. Há analistas, no entanto, que enxerguem uma espécie de xadrez 4D. Na verdade, a China pode não estar vivendo, na visão desses analistas, uma grande crise econômica, mas sim está experimentando uma transição controlada pelo Partido Comunista Chinês. Winston Churchill certa vez disse que a União Soviética era uma charada enrolada num mistério dentro de um enigma. Isso foi em 1939. E era muito difícil para o Ocidente enxergar o que acontecia dentro da União Soviética. O tempo passou, veio a era dos satélites, da informação, das telecomunicações, a União Soviética acabou e ainda assim hoje nós olhamos para outro país, a China. E ela também parece uma bruma de mistério. É impossível saber exatamente o que acontece na China, com detalhe. É um país, claro, de mais de 1 bilhão de pessoas. E talvez seja um erro falar de qualquer país como nós falamos de uma pessoa, no singular, porque um país é sempre composto de uma multitude de situações. Mas alguns sinais nos mostram o futuro da China. Muitos previam que a China passaria o tamanho do PIB dos Estados Unidos e se tornaria a maior economia do planeta. Afinal de contas, em 2003, o PIB da China era o equivalente a 14% do PIB americano. Em 2010, já era 40%. Muitas projeções mostravam que em 2025 o PIB chinês passaria do PIB americano. O país asiático cresceu extraordinariamente nas últimas 2 décadas. O milagre chinês chamou a atenção de todo o planeta, a indústria do mundo se moveu para dentro da China e o gigante asiático se tornou um gigante econômico também. Algumas previsões, como a da The Economist em 2010, chegaram a sugerir que a China passaria os Estados Unidos já em 2019, o que não aconteceu. A BBC de Londres publicou um estudo que dizia que por causa da Covid, a China
anteciparia essa ultrapassagem. Antes eles diziam que seria em 2030, agora poderia acontecer em 2028. Ou seja, a Covid teria sido boa para a economia chinesa em comparação com o resto do mundo. Em 2022, no entanto, a Goldman Sachs atualizou, adiando este momento. Seria apenas em 2035 que a China se tornaria a maior economia do mundo. Agora, no entanto, nós já vemos notícias como essa, publicada no Globo, replicando uma reportagem da Bloomberg. Os economistas veem agora o crescimento da economia da China, a segunda maior do mundo, desacelerando. A projeção agora é de 3,5% de crescimento ao ano, até 2030, e depois cerca de 1%. Antes, dizia-se que poderia crescer 4,3% ao ano até 2030 e depois 1,6%. Portanto, um crescimento bastante menor do que as projeções anteriores produziam. O que é, afinal de contas, que está acontecendo na China que freia o otimismo de diversos analistas? Em primeiro lugar, todas essas projeções que olham para a China como se estivéssemos analisando uma economia de mercado comum, uma economia livre capitalista, todas essas previsões são essencialmente imprecisas e podem dar com os burros na água. Uma economia controlada, como é a economia chinesa, funciona de maneira muito diferente de um mercado livre. Um mercado livre, os tomadores de decisão são os empresários. O setor privado toma decisões econômicas e isso acontece de forma descentralizada. São, por que não dizer, centenas de milhões de decisões econômicas que são feitas por centenas de milhões de pessoas. E o resultado destas decisões são as variáveis macroeconômicas. Isso é, por exemplo, a taxa de juros decorre da oferta e da demanda de recursos no mercado. O preço das commodities decorre da oferta e da demanda dos produtos no mercado. Todo o sistema de preços resulta da ação econômica. Nas economias planejadas, isso é diferente. A China é diferente da União Soviética. A União Soviética operava a padaria da esquina, o restaurante, a fábrica de carros, diretamente. A China não. A China administra as variáveis macroeconômicas. E ao fazer isso, ela toma decisões, o governo da China toma decisões que acabam determinando o comportamento dos agentes econômicos. Se, de novo, num mercado, os agentes agem e as variáveis econômicas decorrem da ação individual, nos governos que controlam as suas economias, os governos estabelecem as variáveis e das variáveis decorrem as ações individuais. Um exemplo disso, e um dos mercados que mais fez a China crescer nas últimas 2 décadas, é o mercado imobiliário chinês. Culturalmente, a população chinesa é uma das que mais poupa no mundo. O nível de poupança das famílias chinesas é tão grande que em 2023 o FMI apontou que só a poupança chinesa representava 28% da poupança global. Isso é, a China sozinha poupava quase a mesma coisa do que Estados Unidos e União Europeia somados. A cultura da poupança, claro, num país que viveu crises profundas, há uma desconfiança do governo, uma insegurança em investir, as famílias preferem poupar para fazer reserva de valor. O que o governo chinês faz? O governo chinês regula o sistema bancário e limita a remuneração da poupança. Para quê? Hoje, na China, a poupança paga menos do que a inflação. Quando isso acontece, as pessoas que colocam o dinheiro no banco perdem dinheiro, porque não conseguem, com a remuneração do banco, recuperar sequer a inflação. Isso é uma mexida numa variável econômica que comanda as condutas individuais. Os chineses deixam de pôr o dinheiro no banco e vão para, principalmente, 3 ativos. A poupança chinesa busca estes 3 ativos: ouro, dólar e imóveis. É claro que o governo chinês também regula a oferta de ouro e de dólar, justamente para que o dinheiro da poupança chinesa vá para o setor imobiliário. E assim, uma vasta quantidade de famílias chinesas colocaram as poupanças de suas vidas inteiras em imóveis. Famílias chinesas de classe média que hoje podem ter 3 ou 4 imóveis que são enxergados por essas famílias como reserva de valor. A poupança virou imóvel. Como a economia não cresce de forma orgânica, mas sim comandada pelo governo,
houve um superinvestimento em imóveis, que por muito tempo moveu a economia chinesa, mas deixou de funcionar quando ficou evidente que estes imóveis não tinham uso, eles não tinham demanda, não havia pessoas dispostas a alugar um volume tão grande de imóveis construídos para morar neles, nem para trabalhar neles. E surgiram as cidades fantasmas chinesas. Isso é o mecanismo clássico de uma bolha resultante da intervenção do Estado. A teoria da escola austríaca dos ciclos econômicos mostra isso e explica esse fenômeno com clareza. O governo mexe numa variável e produz um superinvestimento numa área. Isto vira uma chamada bolha. Quando o mercado percebe que não há demanda para essa superprodução, a bolha estoura. E é isso que está acontecendo no mercado imobiliário chinês. A bolha está estourando. A Deutsche Welle fez uma reportagem mostrando que, com as novas regras do mercado chinês, que tentou ainda salvar e ajustar o mercado, ainda que controlado, mercado imobiliário, muitas empresas do setor imobiliário faliram, travando a construção de cerca de 20 milhões de imóveis. Há imagens também de projetos imobiliários inteiros sendo implodidos, porque as construtoras faliram e não havia outras construtoras dispostas a continuar as obras para entregar aos compradores. Obviamente, nesse processo, muitas pessoas perderam suas poupanças, perderam sua renda e perderam seus empregos. Há uma crise econômica na China. Mas não é só de mercado imobiliário que a China é feita. Dois outros grandes setores têm também uma participação fundamental na economia chinesa. Um deles é o setor da infraestrutura. O setor da infraestrutura de grandes obras é claramente mantido por gasto governamental direto. É o governo quem contrata grandes construtoras para fazer grandes obras de infraestrutura. Pois o governo também passa dificuldades ao ter menos liquidez para continuar fazendo esta expansão de infraestrutura. O endividamento do setor público na China é de tal monta que o setor de infraestrutura também começa a diminuir o seu ritmo, contribuindo para desacelerar o PIB chinês. Outro ponto, outro grande setor é a indústria, obviamente, a indústria do mundo inteiro que fez um movimento de buscar os baixos salários e a crescente especialização do trabalho chinês. Pois a indústria chinesa agora começa a enfrentar um crescimento de protecionismo de boa parte do mundo. O mercado da indústria chinesa começa a estreitar e os sinais disso também começam a aparecer dentro da China. Soma-se a isso uma inflação crescente na China e um problema demográfico profundo. Boa parte da população chinesa começa a envelhecer e buscar aposentadoria. Com isso, a força de trabalho fica restrita e a China começa a pagar o pesado preço da One Child Policy, a política do governo chinês que proibia as famílias de ter mais de um filho. A relação entre a parte da população que é economicamente ativa e que está trabalhando e aquela parte da população que dependerá de aposentadoria é uma relação preocupante que parece não fechar a conta. Há graves problemas na economia chinesa e por isso essa desaceleração começa a apontar para uma nova perspectiva, a perspectiva de que a China não passe os Estados Unidos como a maior economia do mundo. Há analistas, no entanto, que enxerguem uma espécie de xadrez 4D. Na verdade, a China pode não estar vivendo, na visão desses analistas, uma grande crise econômica, mas sim está experimentando uma transição controlada pelo Partido Comunista Chinês. O Partido Comunista Chinês teria tomado a decisão de fazer uma transição no modelo econômico do país, conscientemente reduzindo a taxa de crescimento, sabendo o que está fazendo, para fazer a transição do sistema baseado no setor imobiliário para novas áreas econômicas, inclusive a exportação, por exemplo, de carros elétricos, ou seja, não é só a exportação do minério, não é só a exportação do aço, mas é o aço já industrializado. Esta pode ser sim uma diretriz do Partido Comunista Chinês. E essa diretriz pode produzir resultados temporários. Pode. Mas não produzirá um país livre e economicamente saudável, sustentável e próspero ao longo do tempo.
E por que é possível afirmar isso? Porque nenhuma economia centralizada é capaz de fazer isso. O sistema de mercado, como é um sistema onde as decisões econômicas são pulverizadas, ele contém em si mesmo os antídotos para as más tomadas de decisão. Quando diversas empresas competem entre si, aquela empresa que toma uma má decisão é expurgada do mercado. Os seus concorrentes ganham os seus clientes e tomam o seu espaço. Esta empresa fale, é uma empresa que morre e desaparece. Quem sofre as consequências? Os acionistas, sim, os clientes e os fornecedores, mas é um dano limitado, digamos, ao ecossistema de cada empresa. Nas economias controladas, um erro econômico, um erro numa tomada de decisão que direciona o país inteiro para um determinado sentido, significa a falha não de uma empresa. Quem quebra não é uma empresa. Quem quebra é um país. E isso aconteceu na União Soviética ao longo de dezenas de más decisões econômicas e políticas tomadas por seu governo. Ao passo em que um sistema capitalista livre é capaz de sanar esses erros, as economias controladas tendem a esconder esses erros politicamente e a tentar corrigir as suas falhas, produzindo mais e mais intervenção. Há uma vasta bibliografia sobre isso, principalmente nos escritos de Ludwig von Mises e Friedrich Hayek, demonstrando a incapacidade, pela falta do sistema de preços funcionando, a incapacidade destes mercados controlados sanarem as suas más decisões econômicas. É preciso que as bolhas possam estourar, para que a economia possa se reajustar, para que o capital seja redirecionado para áreas mais produtivas e que de fato sejam demandadas pelas pessoas. Ou seja, o ajuste é muito mais fácil na liberdade do que no controle estatal. Então, a China vai passar os Estados Unidos? E se vai, quando? Talvez a resposta para isso esteja mais nos Estados Unidos do que na própria China. Porque os Estados Unidos também têm um tema de casa a fazer. A economia americana também passa por grandes dificuldades, principalmente por excesso de endividamento, inflação, com a emissão de moeda descontrolada feita pelo governo dos Estados Unidos, com alta regulamentação da sua economia, altos impostos, ou seja, a economia americana enfrenta um grande problema. E de maneira subjacente a tudo isso, a educação nos Estados Unidos também enfrenta uma crise importante. Enquanto os asiáticos estão estudando engenharia, os americanos estão estudando a pauta woke nas universidades. Isso obviamente vai afetar a ciência e a tecnologia que será produzida em cada um dos países. Ou seja, para continuar sendo a maior economia da Terra, não basta aos Estados Unidos aumentar o seu protecionismo e, com isso, barrar o crescimento chinês. É preciso que os Estados Unidos voltem a crescer como uma grande potência. E o caminho para isso é nada mais, nada menos do que o capitalismo liberal com o qual os Estados Unidos são tão associados no imaginário do resto do mundo, mas que os governos americanos têm abandonado por tanto tempo. A história demonstra que a liberdade funciona melhor do que o intervencionismo. Enquanto a China continua comprometida com um modelo de uma economia planejada e controlada por um poder central, a grande questão é se os Estados Unidos serão capazes de retornar aos cânones do liberalismo, que fizeram desta nação o país mais rico da Terra. O que dá para fazer em 8 anos? Em 8 anos, é possível acender uma fagulha de mudança. É possível resgatar a história do Brasil e tirar as cortinas do Teatro das Tesouras. Em 8 anos, é possível documentar o momento que estávamos entre armas e livros e a promessa não cumprida de uma pátria educadora. Em 8 anos, é possível compreender a beleza da primeira arte e da sétima arte, além de assistir na primeira fila o dramático tango argentino. Em 8 anos, é possível criar superproduções que vão além daquilo que os veículos tradicionais estão falando, inclusive expondo as feridas mais brutais. Em 8 anos, é possível acelerar o ritmo de produção, tomar lado nas discussões mais importantes da sociedade, alertar sobre as armadilhas da mente, viajar o mundo e entender como uma ideologia pode escrever a história, e ainda
ser premiado por todo esse trabalho. O que fizemos em 8 anos não cabe em um vídeo, nem os nossos planos para os próximos anos. Por isso, nós temos um convite para você. 2025 vai ser um ano importante para Brasil Paralelo e também para o Brasil, e você pode fazer parte disso garantindo o seu acesso vitalício. Com o acesso vitalício, você realiza apenas um único pagamento e libera o acesso a Brasil Paralelo para o resto da vida, sem mensalidades ou anuidades. O seu apoio é essencial para continuarmos nessa missão, e por isso, nós contamos com você para tomar essa decisão agora mesmo. Não deixe para outro momento. O acesso vitalício da Brasil Paralelo vai acabar e a sua chance de pagar uma única vez para ter o nosso streaming pelo resto da vida também. Toque no botão desse vídeo e aproveite a melhor promoção do ano. Brasil Paralelo. Assine agora e acesse para sempre.